Gente, eu vim trazer pra vocês hoje uma experiência que aconteceu comigo sobre uma amiga tóxica que eu tinha no tempo da escola e mostrar pra vocês que amigos podem ser tóxicos sim, tá? E não foi só com ela, tá, gente? Já tive várias pessoas, mas várias amigas tóxicas, mas essa pessoa foi alguém que me marcou, que me fez entender que nem sempre amigo é bom com a gente, tá bom? Então, assim, o que aconteceu? Eu estudava no ensino médio e eu tinha essa amiga aí. E eu tinha ido para uma escola nova, né? Para uma série nova, naquela época era série, né? E a gente. Eu tinha muita dificuldade para fazer essa amizade e apareceu essa pessoa na minha vida e eu levei aquilo como uma amizade, uma amigona, a gente fazia tudo junto, era unha e carne e unha, né? Daquele jeito. E aí passou um tempo, comecei a conhecer ela melhor e eu percebi que ela mudou de repente, né? Primeiro, ela começou a me criticar demais. Tudo que eu fazia ela criticava, meu cabelo, meu jeito de andar, o jeito que eu falava, o que eu vestia, entendeu? Como eu falava com os outros, como eu agia dentro da sala de aula. Então, por um tempo eu fui deixando aquilo ali, porque eu nunca tinha passado por isso antes, eu achei que era normal, né? E com o tempo eu fui ficando chateada com as coisas que ela me falava. Às vezes eu ia pra casa, chorava, né? Porque eu queria só a amizade dela e ela parecia uma carrasca comigo, sempre me criticando por tudo. Nada do que eu fazia tava bom pra ela. E isso daí foi me deixando chateada, né? E as pessoas falavam também pra mim que queria conversar comigo às vezes, mas não conversava porque ela ficava muito em cima, porque ela não desgrudava e porque ela era muito chata, toda hora me criticava. Então eu comecei a abrir meus olhos com isso. E foi assim que eu entendi que aquela pessoa ali não me fazia bem, que ela não estava me fazendo bem, que a amizade dela não estava me fazendo bem. E aí eu fui conversar com ela, né? Claro, fui conversar, falar pra ela que eu não gostava do jeito que ela falava comigo, que não era legal, né? Que tava me deixando triste, pra baixo. E ela não gostou, né? Não gostou, falou que ela estava sendo uma boa amiga pra mim e eu acabei ficando como uma chata da história e ela como uma vítima. E foi aí que eu fui inventar, né? Fiquei mal com aquilo ali, inventei de pedir desculpas depois de um tempo, porque eu já estava na sala, né, sozinha, sem ninguém, não tinha mais aquela amiga, então eu entendi que eu tinha cometido um erro que eu precisava consertar. Então eu conversei com ela, pedi desculpas, escrevi um bilhete para ela pedindo desculpas e eu acho que foi a gota d'água para mim porque ela usou esse bilhete como chantagem, né? Ela ficou me chantageando por um tempo, falando que ia mostrar pra todo mundo, que eu tava me humilhando, querendo a amizade dela novamente, e foi aí que eu percebi que não dava mais pra continuar. E eu não tava aguentando mais aquela situação, só que o problema de eu não ter amigos, né, eu não ter ninguém ali pra compartilhar as coisas que a gente compartilhava juntas, fazia com que eu me prendesse a ela. Então eu nunca terminava aquele relacionamento com ela. Eu sempre buscava achar uma forma de agradar ela e ainda assim ela me criticava. E quando ela fez isso com o bilhete, eu entendi que realmente ela não era minha amiga de verdade, né? Então eu chorava, eu pedia por favor, porque eu tinha sido muito, como que eu posso dizer, apelativa na carta. Eu pedi, por favor, vamos voltar a ser amiga. Ela levou aquilo como pegou como uma chantagem, nem ligou pro que eu sentia, realmente começou a me chantagear. E como eu ligava muito pro que os outros pensavam de mim naquela época, eu não queria que acontecesse. Então chegou um tempo que eu pensei que eu não poderia mais esperar o ano acabar para terminar essa amizade, né? E que eu ia tentar me virar lá na sala de alguma forma, encontrar alguma amiga. E depois de um tempo, gente, eu acabei me afastando dela, comecei a sentar em outro lugar, comecei a fazer novos amigos e eu vi que realmente, às vezes, a carência da gente, né, faz com que a gente aceite algumas pessoas na nossa vida que não são boas. E eu descobri que a amizade dela era tóxica
depois de muito tempo, na verdade, porque depois dela ainda eu tive outras amizades com o mesmo perfil, as minhas amigas faziam a mesma coisa, me criticavam. Então, assim, foram raras as amigas que eram gente boa, que não me deixavam para baixo. E eu entendi, gente, que é o seguinte, tem pessoas que têm problemas, né, que têm algumas coisas mal resolvidas ou é infeliz na vida e ela faz com que você se sinta infeliz também. E depois de um tempo eu fui notando e eu percebi que ela não era aquela amiga, né, perfeita que eu achava que ela era. Eu comecei a encontrar os defeitos, comecei a me opor a algumas coisas que ela fazia e isso daí foi gerando muita raiva nela, né? Então, assim, ela começou a ficar brava comigo, fazia drama, chorava, todas essas coisas. Então, assim, é um relacionamento, gente. A gente às vezes tem uma amizade com alguém que é um relacionamento. Só que eu não era obrigada a ficar com uma pessoa que não me fazia bem. Então, por mais que ela tinha, né, eu tinha a companhia dela para fazer tudo, eu não queria estar com ela, porque era sempre crítica daqui, crítica dali. E foi assim que eu aprendi, gente, que nem sempre os nossos amigos que estão ali com você são seus amigos de verdade. E foi essa situação que me fez entender o que é amizade tóxica. E são coisas que até hoje eu utilizo na minha vida, até hoje me fazem pensar um pouquinho sobre algumas pessoas. Então, se você tem alguém que vive te criticando, que vive colocando defeito em tudo que você faz e que nunca te coloca pra cima, que nunca te apoia em nada, pode saber que essa amizade é tóxica. Se livre dela o mais rápido possível. Porque às vezes a gente conversa e não dá certo. Então, o que melhor que você tem a fazer é se afasta, vai se afastando aos poucos até você não ter mais contato com essa pessoa, porque ela só vai aprender quando ela quiser mudar, quando ela procurar ajuda para mudar, mas fora isso não tem o que fazer, tá bom? E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês levem essa dica para a vida de vocês e não deixe que qualquer pessoa entre na sua vida e fale o que você tem que fazer, como você deve se vestir, como você deve falar, ou seja, tudo que uma pessoa tóxica faz na tua vida, tá bom? Um beijo, meus amores.